A paz do Senhor, meus irmãos, a agenda de leitura de quinta-feira, 2 de março de 2023, tem como título: A cédula foi riscada. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Queridos, o texto que nós lemos aí, começa nos dizendo que Jesus Cristo riscou a cédula de dívida que era contra nós. Mas que dívida era essa que havia contra nós? A dívida era o nosso pecado e jamais poderíamos pagá-la. A expressão riscar, no original grego, é o mesmo que apagar, que limpar, Expressões aí semelhantes às utilizadas nos textos de Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, e no capítulo 21, versículo 4. Aqui o autor da epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo, faz aqui uma referência ao ato de apagar a tinta de um pergaminho por meio de um líquido, como por exemplo, o ácido muriático, usando aí uma esponja umedecida. Então, após este processo, nenhum resquício da tinta podia ser visto mais. Tudo era apagado. Glória a Deus por isto. Então, queridos, foi exatamente isso que Jesus fez. Ele apagou, ele limpou, ele riscou a nossa cédula de dívida. Passou uma esponja e não deixou mais nenhum resquício. Observamos, queridos, que a cédula era contra nós, ou contrária a nós, ou ainda desfavorável a nós. Esta cédula era a lei. Toda a lei de Moisés era contra nós e contrária a nós. A lei, queridos, não previa a redenção, ela só previa a condenação. Então o texto sagrado nos fala de ordenanças, que no original grego é o mesmo que dogmas. Os escribas, ou seja, os copiadores e intérpretes da lei, eles dividiram a lei, queridos, em 248 afirmativas, correspondendo aí a cada uma com um membro do nosso corpo, e 365 negativas, que correspondiam a cada dia do ano, totalizando aí 613 ordenanças e mandamentos. Como a lei, de alguma maneira era contrária a nós, pois por ela jamais alcançaríamos a salvação, então o Senhor Jesus a tirou do meio de nós. Glória a Deus. Para que nós não permanecêssemos debaixo da sua maldição, e cravou-a na cruz do Calvário. Isto mesmo, Jesus Cristo cravou a nossa cédula de dívida, que era a lei, na cruz do Calvário. Afirma-se que leis antigas, elas eram revogadas quando eram pregadas em um poste. Então foi num madeiro infamante que o nosso amado Senhor Jesus cravou a nossa cédula de dívida e tirou-a do meio de nós. O Senhor Jesus Cristo, queridos, crucificou aquilo que nos trazia culpa, condenação e morte. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.